você e nós. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com o recurso mais adequado à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as aflições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade ou vindoura, que entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. A posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize, e permanecemos de equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estejamos decididos a corrigê-las, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinita possibilidade de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós, melhorar ou agravar, iluminar ou escurecer as nossas situações e caminhos. Convido a todos, nesse momento, para que possamos unir os nossos pensamentos e levamos ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecendo pelo dia que tivemos, pelo alimento, pela água, por todas as dificuldades que vencemos nesse dia. Agradecemos por estar aqui nesse momento, para mais esse aprendizado, mais o conhecimento do Evangelho de Jesus. Rogamos ao Pai, a Jesus, ao nosso Santo Espírito, que nos dê o auxílio necessário para que possamos receber a mensagem de hoje. Rogamos pelo nosso palestrante, que as bênçãos de Jesus derramem sobre o nosso irmão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todas as tentações. Esta prece vai sempre de ambos abertos, os primeiros trabalhos da noite. Assim seja. Boa noite a todos. Motivo de muita alegria poder participar com os senhores desta atividade de doutrinação através da palestra, neste 29 de dezembro de 2014. Estamos próximos na contagem terrena de encerrar mais um ano na nossa reencarnação aqui na Terra. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com os senhores esta data, por ser a última palestra do ano 2014. Fomos congraciados com esse convite. Senhores e senhoras, nós cada vez mais nos debruçamos sobre o conhecimento que vamos adquirindo, porque o intelecto do espírito está sendo inevitável. Não há como fugir ao conhecimento, pois o conhecimento nos bate à porta. As tentativas nossas de nos isolarmos, de buscarmos o abandono, não há mais como, porque o conhecimento está chegando em todos os cantos da face do nosso planeta.
Ou nós aprendemos através dos meios de comunicação, através da divulgação da tecnologia, através da divulgação de seres para seres, enfim, até mesmo pela mediunidade, que muitos nem a conhecem ainda, apesar da divulgação estar sendo muito grande, através dos filmes, através da história de Chico Xavier, através de programas que tratam ainda como sobrenatural ou paranormal muitas das suas atividades, através da ciência. Mas o fato é que, para os espíritos desta nova era, a comunicação e o conhecimento não tem mais como evitar. A nossa maior dificuldade, porque a evolução do espírito se transforma sob dois aspectos: intelecto e moral, conhecimento e amor. E a nossa maior dificuldade, ainda estamos muito aquém, é os sentimentos, é a moral, é o amor ao próximo. Mas, com a chegada deste conhecimento, e para nós espíritas, 1857 foi o marco inicial para que pudéssemos debruçar agora neste intercâmbio com o mundo espiritual, através das mensagens dos espíritos, do qual nós chamamos dos ditos mortos, que para nós agora são tão vivos quanto já eram. Nós passamos a ter as informações muito mais precisas, muito mais completas de tudo o que acontece na nossa existência e no nosso planeta. A nossa grande ânsia, o aspecto de todo o espírito reencarnado dos dias de hoje, como já foi outrora, é conhecer a Deus. A partir do momento em que nós estabelecemos esse contato com a divindade, nosso prisma da vida passa a ter uma forma diferente de pensar. Assistindo a um programa de televisão de determinada religião, era um culto ecumênico e fora convidado um ateu para que pudesse expor cada um as suas ideias em relação à retrospectiva dos tempos de hoje, cada um defendendo as suas teses. Havia um pessoal da Umbanda, havia pessoal católico, da linha do Evangelho, os evangélicos, e um ateu. Não havia nenhum espírita, claro. E o ateu teve a oportunidade de defender a sua tese também. E a gente está falando do conhecimento, porque se você não tiver conhecimento naquilo que você vai debater e confrontar com outros pensamentos, você acaba diminuindo o seu, pela falta do conhecimento. E este rapaz defendia sua tese com muita ênfase, a ponto de diminuir muitas vezes as outras religiões. Porque para falar de religião você tem que falar de amor. O elo que nos liga a Deus, através do religar, que é a religião, é o amor. Se você não colocar a interpretação do amor nas suas palavras, qualquer um vai defender uma tese com muita ênfase, até mesmo um ateu. E a doutrina espírita é baseada na lei do amor, como grande profundidade. A lei do amor através do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é o Evangelho de Jesus Cristo, na língua hoje dos próprios espíritos imortais, que faz com que a gente entenda o significado de Deus na nossa vida. Passamos a ter uma proximidade maior para com Deus, porque deixamos os pensamentos de outrora, da teologia que foi impregnada na nossa mente, e passamos a ter um contato íntimo com Deus, sem interlocutores, sem intermediários. Nós nos ligamos a Deus através do amor. Esse amor que para nós ainda é uma incógnita, porque a gente busca o amor muitas vezes na outra pessoa de outro sexo, hoje até do mesmo sexo. Buscamos no amor excessivo a um animalzinho de estimação, ao amor excessivo à natureza, enfim, nós temos lapsos do verdadeiro amor. E é através do conhecimento da doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, trazendo a luz da ciência e do conhecimento que nós precisamos da filosofia, da vida, é que nós passamos a ter um contato melhor. Um jovem, meados do ano de 1987,
Chegava ele em casa do trabalho com o seu carro velhinho, apenas hoje há sons muito modernos em carro, DVDs, etc. E ele tinha apenas um rádio AM. Havia uma tempestade muito forte. Ao aproximar-se para entrar na garagem de casa, ele percebe que o rádio começa a ter um chiado estranho. Ele para o automóvel e começa a prestar atenção. Entre o chiaço do som do rádio, ele começou a ouvir uma palestra. Era um pastor que divulgava para os seus religiosos, seus seguidores, um conto. Narrava o pastor que fora acometido de uma depressão muito profunda, porque ele se formava em teologia e começara a fazer as suas pregações, mas ele tinha muitas dúvidas. No momento em que ele fazia a sua pregação e terminava a sua explanação, ele se recolhia num quarto e chorava convulsivamente, porque ao mesmo tempo em que ele falava na teologia que aprendia sobre Deus, sobre Jesus, ele havia muitas contradições, como o castigo, como as penas eternas, como o inferno e paraíso, e dentro dele pulsava uma inteligência acima disso, que tinha em si muitas dúvidas, e isso fazia com que ele duvidasse muitas vezes da sua própria vocação, a ponto de entrar em depressão. Procurou um amigo seu, presidente do país, estudaram junto, para que lhe aconselhasse. Era um homem muito bondoso, um homem muito honesto, e em conversação o seu amigo lhe dá 2 conselhos. Primeiro, recolhe-se em si mesmo e tenta buscar a causa de toda esta contrariedade para aquilo que ele tinha como concreto no seu conhecimento e nas suas verdades. Ao analisar esse primeiro conselho, ele pensa consigo mesmo: se eu mergulhar em mim mesmo, eu só vou encontrar podridão e fel, porque eu já não estou conseguindo mais raciocinar sob o prisma da lógica, da razão. E ele lhe dá um segundo conselho: já que você sente muita dificuldade de acreditar naquilo que você prega, tente encontrar uma dificuldade. Vá para a selva amazônica, nos lugares, nos confins da Amazônia. Vá lá tentar levar a sua pregação aos índios, aos indígenas. Quem sabe lá você, com a natureza, com os indígenas, você consegue encontrar alguma explicação para isso que você está sentindo. Atende ao segundo conselho e viaja para os confins da selva amazônica. E vai fazer as suas pregações para os indígenas. O tempo passa, o famoso tempo que conserta todas as coisas, se coloca nos seus devidos lugares. Dentro da dificuldade, da falta da energia elétrica, da telefonia, de todos os prazeres que a vida nos proporciona enquanto estamos nas áreas urbanas, ele começa a ter uma certa paz interior no convívio com aqueles indígenas primitivos, no contato com a natureza através das plantações do aipim, da pesca para a sobrevivência. Ele sente uma certa paz interior. Certa feita, um amigo seu que estava numa outra aldeia próxima lhe convida para passarem o domingo juntos. Ao amanhecer do domingo, ele prepara algumas coisas numa sacola e resolve então ir visitar o seu amigo. Embrenha-se por um caminho no meio da floresta amazônica. No meio do caminho, em contato com a natureza, ele percebe o verde profundo que a folhagem tinha. Um perfume inebriante que lhe embriagava o ser, que ele não sabia de onde vinha. Um oxigênio puro das árvores, na sua origem ainda nativa. O contato com o soar e o cântico dos pássaros. Ele se sente inebriado, como que convivendo com as suas origens. Em determinado momento, ele percebe que saíra fora do caminho estava perdido. Começa a andar, nervoso, agitado, e não encontra novamente o caminho que deveria seguir. Tenta algumas técnicas que havia aprendido de conviver e se perder em algumas matas, mas é em vão, e o tempo vai passando. A angústia vai tomando conta, a ponto de aproximar-se uma tempestade, pelo que ele percebe em alguns clarões que se formam acima das árvores.
trovoadas, raios, a floresta escurece. Escurece a ponto de ele dizer que a escuridão era tão forte que ele podia tocá-la. Resolve correr, desesperadamente. Chove torrencialmente, raios, trovões, e ele tropeça e cai. Cai uma ribanceira abaixo. Despenca. Ao chegar lá no fundo, ele começa a raciocinar e a pensar: o que será de mim? Perdido na floresta amazônica, no meio de uma tempestade, sozinho. Será que Deus tinha preparado para ele aquele momento para ele encontrar a morte? E a morte? O que seria para ele a morte nesse instante? Na dúvida que tinha, vou para o inferno ou vou para o céu, paraíso? Ou quem sabe vou migrar por um bom tempo no purgatório, esperar o próximo arrebatamento? As dúvidas eram muito fortes na sua mente. E ele questionava para si mesmo: mas como posso me deixar morrer se eu ainda tenho fôlego, respiração e sinto meu coração pulsar? Algum significado da vida ainda existe em mim. Deve ter algo preparado, porque senão eu já teria morrido. Lembra de um amigo seu que lhe ensinou em algumas técnicas de sobrevivência que se você se encontrar perdido, sem condições nenhuma de comunicação, grite. Grite com todas as forças dos seus pulmões. Peça socorro que de repente alguém pode ouvir. E ele começou a gritar no meio daquela escuridão toda, e gritar, não se sabe quanto tempo passou. De repente ele ouviu um barulho, uma voz que respondia lá no fundo, entre os trovões e os raios. Ele percebeu uma voz, e essa voz foi se aproximando, a ponto de, num clarão de um raio, acima da ravina, havia um ser que começou a descer, aproximou-se dele, e novamente no clarão de um raio, uma mão estendida, em que ele agarrou muito fortemente e começou a arrastá-lo, barranco acima. Ao chegar lá em cima, tateando na escuridão, ele percebeu que tratava-se de um corpo seminu, de alguém muito forte, provavelmente um indígena. E ele havia aprendido alguns dialetos, começou a perguntar: quem é você? A que tribo você pertence? Nada, somente o silêncio. Aquele ser envolveu-o num abraço e começou a arrastá-lo pela floresta dentro. Ele não sabe quanto tempo se passou, mas percebeu que num clarão da floresta, logo adiante, uma fogueira. Percebeu seu amigo, que estava sentado próximo à fogueira. Desvencilhou-se daquele abraço forte, daquele ser que ele imaginava ser um indígena, e correu. No correr, ele percebeu o cansaço que tinha, a sede e a fome que haviam tomado conta, e desmaiou. Acordou, não se sabe quanto tempo passou. Estava deitado numa cama, bem higienizado, coberto. Levantou-se e percebeu seu amigo sentado a uma mesa, com alguns alimentos. Aproximou-se dele, sentou, começaram a alimentar-se. E ele disse ao amigo, narrando tudo o que havia acontecido, desde o momento que ele saíra da tribo até ali onde estava. E seu amigo ainda o contrariou, dizendo que era loucura ele ter se empenhado na floresta sozinho, mesmo que tivesse um caminho aberto, enfim. Disse: mas ainda bem que você chegou vivo. Disse: não cheguei. Graças a Deus, a força divina, aquele índio me resgatou lá no barranco, que eu havia caído numa vala, e me arrastou até aqui, próximo da fogueira. Ele disse: não, você chegou sozinho. Eu disse: não, ele me carregou a floresta inteira. Depois eu me desvencilhei do seu abraço e caminhei alguns passos e caí, e ele me trouxe até aqui, provavelmente. Não. Nós estávamos sentados à beira da fogueira e você chegou se arrastando sozinho. Ele ficou em silêncio por alguns momentos. Pediu licença ao amigo e foi até próximo de um córrego, onde as águas cristalinas e naturais, sem poluição nenhuma, percorriam o seu caminho, provavelmente em direção a um rio maior, e
começou a devagar no pensamento. O que houvera acontecido? Quem era aquela criatura? Anjo? Demônio? Espírito? Uma assombração? Uma alucinação? O fato que naquele momento ele percebeu que a força e a misericórdia divina intervêm e interveio na sua existência. Senhores, essa pequena introdução deste encontro desta noite é para que possa ficar bem claro nas nossas mentes. A misericórdia divina intervém a nosso favor, tantas quantas vezes for necessário. Não há necessidade de que ela intervenha muitas vezes na hora da dor e do sofrimento. É na hora da alegria também. É na hora em que nós nos jubilamos, quando estamos bem de saúde, quando estamos bem financeiramente, quando estamos com os nossos familiares. Em todos os instantes da nossa existência, o Pai Criador está presente na nossa vida. A sua presença, ela está através dos seus emissários. O grande governador e criador do nosso planeta, Jesus, os seus emissários que estão próximos de nós, os espíritos protetores, os espíritos venerandos, o famoso anjo da guarda ao nosso lado, que está constantemente e se programou nesta reencarnação junto conosco para que estivesse ao nosso lado, nos auxiliando em todas as nossas necessidades, não intervindo naquilo que é obrigação nossa, naquilo em que nós nos programamos para que aqui pudéssemos passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelos nossos resgates. Ele está nos auxiliando, como o sirineu que carregou a cruz para o Cristo em alguns momentos, ou naquele momento, mostrando que o Pai Criador coloca ao nosso lado o auxílio divino, para que nós pudéssemos não nos perder na escuridão das florestas do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para que nós pudéssemos ter um direcionamento. Trouxe à tona o seu Evangelho redivivo novamente, à luz da doutrina espírita, para que esse encontro com a divindade não esteja mais tão distante, não esteja mais deturpado com códigos estranhos que nos colocam muitas vezes com medo de Deus ou com medo da realidade da vida. Agora, a mensagem do Cristo sobre Deus é a inteligência suprema. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Começa a ter uma grandiosidade maior este Deus maravilhoso que, como inteligência, tem a coordenação de todo o universo. Como causa primária de todas as coisas, é a origem de tudo. E nós somos as suas criaturas. Então somos seres de valores neste universo imenso. Somos co-participantes da criação, como seres inteligentes do universo. Deus, Espírito e matéria. Somos os espíritos criados por Deus. Datam os espíritos de 4,5 bilhões de anos a criação do planeta Terra. No livro Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, psicografia de ambos, o espírito André Luiz, vai nos dizer que o nosso espírito data de mais ou menos 250 mil anos. Os primeiros espíritos a encarnarem no planeta para continuarem a reencarnação. O Unicef, órgão das Nações Unidas, vai dizer para nós que hoje, na população do globo terrestre, reencarnados, logicamente, 2,5 bilhões estão na área da infância. Estamos falando de mais ou menos 30 a 35% da população do planeta está na área da infância. São crianças. São espíritos habitando corpos do zero, calculo do 0 a 7 anos. Pelos dados da psicologia, e o espiritismo também fala que é a fase em que o espírito completa a sua reencarnação.
do 0 a mais ou menos 7 anos. Completamos a nossa fase reencarnatória, iniciantes, estamos ainda sofrendo as influências em nós mesmos, do meio e dos lapsos que nos vêm à mente das reencarnações passadas. É por isso que nós mostramos quem nós somos, do 0 a 7 anos. E é por isso que esta árvorezinha que está ali precisa ser podada pela educação dos pais. Missão, paternidade e maternidade. É neste momento sublime que nós encontramos a matemática, as estatísticas, trazendo para nós, à luz da nossa inteligência, a grandiosidade dessa obra divina. Esses 2,5 bilhões na infância é a oportunidade que nós temos, enquanto adultos, de mudarmos os conceitos que aí estão, para que essas florescências de espíritos, agora no planeta novamente, encontrem uma mão amiga, como nós temos, que possam direcioná-las no caminho do bem e do conhecimento de todas as fases que esta humanidade, que este planeta vem passando. Em torno de 6 mil pessoas reencarnadas, espíritos reencarnados, na fase humana, adquirem o vírus da AIDS no globo terrestre. Em torno de 700 mil pessoas morrem de fome por ano neste planeta, de fome. Morrem de fome. Desencarnam pela fome. Falando de estatísticas, para que possamos entender mais ou menos o trabalho que tem o Cristo de Deus com as criaturas de Deus, como Ele também é. Atingindo um ápice de evolução, Ele vem mostrar para nós o caminho da verdade e da vida. Comemoramos no dia 25, segundo o calendário que adotamos, o seu nascimento. E se nós fôssemos fazer a comemoração junto com Cristo, na tradução da lei do amor, nós nos reuniríamos com todos os necessitados da terra que pudéssemos alcançar. A tradução do nascimento, da manjedoura, da necessidade do pão, do abrigo, mostrou-nos para nós que o verdadeiro amor ao próximo é aquele que sai de si e vai de encontro, não é aquele que espera em si que lhe dê. São Francisco de Assis, quando teve a oportunidade de conhecer o Papa e a casa de Deus, que era a famosa catedral, ao entrar e ver aquela pomposidade toda, aquela grandiosidade, aquelas roupas de linho, de ouro, de prata, ele olha com a roupa que ele mesmo teceu, pelos seus votos de pobreza e naquilo que ele acreditava ser o caminho do bem e do amor, destituir-se dos bens materiais para que não envolvesse e perturbasse a sua verdadeira jornada de caridade. Ele pergunta: esta é a casa de Deus? Se é a casa de Deus, aonde estão os mendigos, os doentes, os estropiados do caminho? É assim que ele entendia a casa de Deus, acolhendo os sofredores do caminho. É assim que a gente começa a entender Deus na figura dos seus missionários. Um jovem que saiu a pregar pelo mundo afora os ensinamentos de Madre Teresa de Calcutá, ao narrar uma das suas histórias quando teve a oportunidade de conhecer Madre Teresa, uma das coisas que mais lhe chamou a atenção foi quando ele teve a oportunidade de entrar para rezar com ela e percebeu os pés todos deformados de Madre Teresa. A irmã que estava ao seu lado lhe cutucou e perguntou: você ficou surpreso com os pés de Madre? Ele: fiquei. Pois é. É que ela ganha grandes doações de calçados e chinelos, mas ela sempre pega aquele em que ninguém mais vai poder usar, porque todos os outros ela dá.
segundo o número que a pessoa calça. E quando sobra, ela coloca nos pés. É por isso que ela ficou com os pés todos deformados, que geralmente não é o número que ela calça. Então é através desses seres é que nós vamos entendendo o amor divino. Esses que conseguem captar e trabalhar em si e colocar de dentro para fora o sentimento do amor ao próximo. Está saindo agora, saiu no mês de dezembro, o filme de Irmã Luz, que é a mesma história de devoção, de abnegação, de renúncia em prol dos necessitados da cidade de Salvador, na Bahia. Também com 30% de respiração, com renúncia dos bens terrenos, tem a oportunidade de certa feita de chamar a atenção: irmã, há um senhor morrendo no casebre abandonado, os ratos estão lhe comendo a carne. Ela ficou impressionada com aquilo, não acreditou e foi até lá. A porta estava quase que lagrada, que ninguém mais entrava ali. E pelas frestas da parede ela percebeu aquele senhor todo deformado, porque os ratos realmente estavam lhe comendo a carne. Ele estava muito doente, não conseguia nem se levantar. Imediatamente mandou que arrombasse a porta e levou-o para o seu famoso hospital, que surgiu de um galinheiro atrás do momento, e começou a cuidar das feridas e através do homem, que depois melhorou e passou a ajudá-la na instituição. Enquanto nós vemos a podridão, a doença perigosa que podemos nos contagiar, ela viu a oportunidade de trabalhar o amor e a caridade. Nós vamos encontrar Chico Xavier, que dormia 3 horas por noite, dedicando-se a materializar o pensamento dos espíritos para consolar o coração das mães e dos pais sofredores. Fora os trabalhos de caridade que exercia, distribuindo alimentos e visitando os doentes. Vamos encontrar Divaldo Pereira Franco, orador e médium espírita, que criou a Mansão do Caminho como sua missão e abriga milhares de jovens do 0 aos 7 anos, do 0 aos 18 anos. E assim nós vamos encontrando os missionários do amor na face deste planeta, traduzindo para nós qual o melhor caminho que nós podemos seguir para encontrar esse Deus que nós tanto ansiamos. E que tanto pintaram para nós em quadros, em pompas. Porque é inadmissível muitas vezes para nós entender o Cristo na sua mensagem de enviado de Deus, nascendo de uma estrebaria, de um carpinteiro e de uma senhora doméstica. É inadmissível para nós que ele não vem numa carruagem de prata, de ouro, com um coral de serafins e anjos, que é o que muitos esperam ainda, mas que vem nos trazer como um espírito evoluído, estando no meio de nós, acompanhado geralmente dos mais necessitados, como ele mesmo disse. Não são os sãos que precisam de médico, não são aqueles que têm a opulência que estão precisando de amor e de carinho, muitas vezes, porque acham que a opulência é tudo. Somos todos nós necessitados de carinho. E ele jamais discriminou a ninguém, colocou-nos sempre no mesmo patamar de igualdade, porque sabe que fomos criados todos iguais perante Deus, simples, ignorantes no saber. E é dada a todos nós a oportunidade, através da bendita reencarnação, para que possamos galgar todos os setores, para que possamos viver as experiências todos nós sob o mesmo prisma. É por isso que muitas vezes nós vamos olhar cenas trágicas que vêm acontecendo na humanidade e vamos nos perguntar: mas por que essa eclosão tão grande do mal, da inveja, do egoísmo, do ego exacerbado, do apego à beleza física? Parece que estamos retrocedendo no tempo, na época em que o nudismo era apreciado na Grécia. Parece que entre nós
está havendo uma convulsão de retroceder, o que não vai acontecer, porque os planos divinos são muito grandes. A inteligência suprema tem um planejamento para todos nós e para esse planeta, como tem para todo o universo e toda a sua criação. Por isso ele é a inteligência suprema. O difícil para nós é, seres inferiores, imaginarmos o que Deus planeja, que foi traduzido pelo Cristo. Somos uma das moradas da casa do Pai. E a nossa condenação maior é a felicidade. Só que Ele não nos coloca a felicidade dentro de nós. Ele nos dá a centelha divina do amor para que nós trabalhemos e conquistemos essa felicidade. O maior código de amor, de educação, de filosofia, de ciência, que abrangeu todos os segmentos que nós necessitamos, é o Evangelho do Cristo. Ali nós encontramos todos os ensinamentos. E se nós conseguirmos colocar o Evangelho do Cristo como base fundamental para esses 2,5 bilhões de crianças que estão no planeta habitando, como nós já estivemos e como nós ainda estamos, se nós conseguirmos colocar dentro do celular, da página da internet, na conversação, no jantar, no almoço, no café, no passeio, nós vamos ver muito menos atrocidades que estamos vendo. Porque nós não podemos deixar da nossa responsabilidade de ser os educadores do Cristo para esses espíritos desta nova era, que estão tendo, muitos deles, a última oportunidade de reencarnar no planeta. E nós temos essa responsabilidade de trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, para dentro de nós primeiramente, porque eu não vou ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho vontade, para que ele possa então compreender, entender, comover-se com o verdadeiro ensinamento do Cristo, que é simples, que é humilde de coração. É assim que a doutrina espírita vem trazendo para a humanidade a luz do Evangelho do Cristo, na humildade, na simplicidade e no amor ao próximo. Só que o tempo na nossa contagem terrena passa, e a caridade muitas vezes ela não espera. Conta-se que 2 senhoras, após sair do teatro de Bolshoi, na Rússia, percebem na estátua de Lenin um mendigo tremendo de frio. Estava levando frio muito intenso. Ao aproximar-se, uma delas tira o seu casaco de pele e vai cobri-lo. A outra disse: não faça isso. Esse casaco é caríssimo e você não vai sanar a dificuldade dele, vai ser só momentâneo. Nós vamos para casa, arrumamos algumas cestas de alimento, muitos casacos, cobertores, e aí sim ele terá por um longo tempo sanado as suas dificuldades. A outra deixa envolver-se pela influência da amiga e vão para casa. Ao adentrar-se à mansão, uma delas diz o seguinte: está muito frio, vamos tomar um chá para nos aquecer, depois a gente volta lá. E assim divagaram longas conversas, e assim o tempo passou. No outro dia de manhã, a senhora lembrou-se do menino, recolheu vários pertences, cobertores, alimentos, e pediu ao seu mordomo que tirasse o carro da garagem, a limusine, e que seu chofer levasse até lá. Ao chegar lá, não encontrou ninguém, apenas alguns transeuntes. Ela perguntou: não havia um senhor aqui que dormiu à noite? Sim, havia. A ambulância acabou de recolher. Ele morreu de frio durante a noite. A caridade não espera. E ela está ao nosso lado. Porque amar ao próximo não é o me comover com a Etiópia, com os famintos da Etiópia, com os refugiados do Afeganistão. Ela está muitas vezes ali do lado.
o filho que tenta conversar conosco, que nós não encontramos tempo, a esposa que às vezes, muitas vezes tem dificuldade, o esposo que está com alguns problemas sérios, o vizinho do lado, que muitas vezes a gente leva dias para conversar, para sequer dar um bom dia. E assim ela se estende para a humanidade. Se nós conseguirmos trabalhar isso próximos de nós, mais adiante, quem sabe daqui umas 100 encarnações, a gente consegue entender esse verdadeiro amor de Deus para conosco. Dizia o poeta: quem foi que fez o sol tão vivificador, com a sua luz brilhante e tão cheia de esplendor? Trilhões de estrelas que se cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste e os arcanos profundos da eterna ciência que movimenta os mundos. Os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em envelhecimento. A ameba e os serafins e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? É a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, o raio, o trovão, mas fez também a primavera, o outono e o verão? O perfume das flores, a luz, o som e o ar, os campos e as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho e o ultravioleta, e a engenhosa borboleta, surgindo ao lado do roxinol, que canta aos clarões da luz do sol. Deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo leve do elefante. Deu velocidade incrível à corça e ao veado, e fez tão belo o tigre e o leopardo, o inquieto, fogoso e belo corcel, e a abelha na construção do mel. O tatu cavando a cova em vossa briga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a ostra e a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação como bússola infalível de orientação. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade. Há tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem nos apercebemos. Os reinos tutelares, arcos genicais, imersos no segredo dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista em par-se igual, autor deste poema A Natureza, tão lindo de ser igual. Artista belo, formoso, me ponho de joelhos. Contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem receber nada, paga sem dever e a tudo movimento sem nunca se mover? Formando, transformando, governando e agindo, dirigindo e governando. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado pelo presente da casa, de estarmos aqui nesta noite. Um bom final de ano a todos. Muita paz, muita harmonia com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes. Que as propostas do ano que vem, além de melhorar profissionalmente, economicamente, fazer o tratamento, se eu estiver meio adoentado, buscar orientações psicológicas, espirituais, além de todas essas propostas, quem sabe lá, onde a gente escreve os nossos projetos, a gente consiga colocar, perdoar mais, ter mais paciência, ter mais compreensão, mais indulgência, mais esperança, mais fé, para conosco e para com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Para todos nós,
resplandecente.